Sua internet vive te dando checkmate? Destrave. Mude para Vivo Fibra e tenha mais velocidade. Vivo Fibra, 300 mega com assinatura Netflix. Meu nome é Giovanni Moser, eu trabalho como síndico há um ano e eu iniciei a operação como síndico no condomínio Fênix, atualmente é chamado de condomínio Fênix, chamava Residencial Parque da Lagoa. E a minha experiência anterior profissional, eu sou advogado e corretor de seguros e esse é o plano de fundo, né, que me deu as condições necessárias de auxiliar o condomínio nesse momento. O condomínio Fênix, ele tem 96 unidades e cerca de 300 pessoas moram lá. Eu tive contato inicialmente com o condomínio há uns 5 anos atrás, então ele sempre esteve muito degradado, nunca teve nenhum investimento em relação à recuperação por conta da inadimplência do condomínio e atualmente a gente tem progredido bastante. O condomínio sempre enfrentou um grande problema, duas frentes, dois problemas bastante graves, um financeiro e um com o tráfico de drogas dentro do condomínio. Então, a parte financeira foi o objeto da minha atuação. Quando eu conheci o condomínio, eu conheci ele numa situação bastante deplorável e quando eu assumi como síndico há mais de um ano atrás, eu assumi com uma dívida muito grande esse condomínio. Então, o objetivo sempre foi colocar em dia as finanças do condomínio para que a gente pudesse ter um futuro melhor, mostrar para as pessoas que esse futuro ele chegaria, que ele é possível, fazer elas acreditarem nisso e nos ajudar nesse todo esse processo de melhoria que o condomínio necessitava. As pessoas moravam lá com medo, na verdade, né? Porque a lei do silêncio preponderava no local e as pessoas também não investiam o próprio tempo para poder fazer com que o condomínio ficasse melhor, porque apenas uma pequena parte das pessoas ainda acreditava. Quando eu assumi, cerca de 30% das pessoas estavam com os pagamentos em dia do condomínio, ou seja, já o descrédito era bastante grande, as pessoas não queriam, inclusive, mais pagar o condomínio, né? Então, a situação só se agravava e as condições de habitação estavam realmente bastante precárias, principalmente as questões estruturais. Por exemplo, o sistema de gás, ele já estava com vários vazamentos, sistema de hidrantes, já praticamente não existia mais mangueiras de hidrantes, extintores, já todos eles vencidos ou vazios, ou haviam sido furtados alguns. Então, nós tínhamos várias situações que eram realmente preocupantes para a segurança das pessoas, para a saúde delas, em termos de higiene, as fossas não funcionavam, vazando, enfim, era realmente um caos. Era duas questões, uma que era o tráfico de drogas a céu aberto, né? Onde que a gente tinha essa situação marginalizando as pessoas de bem, digamos, querendo ter a vida delas normal e não conseguiam. E, por um outro lado, essa falta de possibilidade de colocar o condomínio em dia fez com que o condomínio ficasse cada vez mais depredado e também propiciava que o ambiente fosse adequado para que a criminalização prosperasse. Então, todo o trabalho foi no sentido de melhorar as condições financeiras do condomínio para que tivesse uma nova visão, uma nova possibilidade. Isso a gente, com 8 meses mais ou menos de trabalho, a gente conseguiu colocar em dia todo o pagamento que existia de fornecedores. A gente conseguiu fazer todas as questões essenciais serem resolvidas. Por exemplo, até seguro de incêndio não era mais pago há 2 anos no condomínio, que é um item obrigatório. Então, tudo isso foi realizado à medida que as pessoas viram que havia uma possibilidade de melhora, que alguém estava lá para ajudá-los a fazer a administração do condomínio, elas começaram a pagar os seus condomínios. Eu fiz quase 55 acordos de pagamento dos condomínios. Hoje a gente tem uma adimplência aí de quase 80%.
tem várias unidades ainda que não pagam por situações particulares, mas a maior parte das pessoas está comprometida com a mudança. A solução que foi encontrada para o problema, primeiro, foi a gente fazer uma administração à distância. Então, no condomínio já não tinha mais ninguém que tivesse vontade e coragem de assumir a sindicância do condomínio. Então, eu decidi ajudar as pessoas que estavam lá, já que eu não moro em Blumenau. Então, eu disse, não, vou fazer então a administração, vou auxiliar vocês nesse processo para que no futuro vocês possam seguir com as próprias pernas num condomínio adequado. Então, a primeira coisa, a primeira grande mudança foi contratar um síndico externo, digamos assim. Obviamente que eu fiz o trabalho pro bono durante todo o período, porque realmente o condomínio precisava dessa ajuda para que realmente saísse do buraco, saísse do vermelho. Hoje a gente já tem um síndico profissional contratado também, que não é de dentro do condomínio, que é remunerado pelo serviço, que é muito importante, mas naquele momento foi um momento decisivo, então eu fiz isso por um pedido de todos os moradores que queriam ver a mudança no condomínio, assumi a responsabilidade de fazer isso, contratei apenas um sistema de gestão e fiz toda a gestão, contratando os profissionais, obviamente tendo a ajuda de algumas pessoas que sempre se dispuseram a fazer com que o condomínio ficasse melhor. Então, eu sempre tive braços direitos, digamos assim, dentro do condomínio, tanto fazendo limpeza, fazendo manutenção, impressão de boletos, falando com os condôminos, interagindo, porque nós temos um grupo de WhatsApp que foi criado desde o início, ali nós interagíamos, e todos aqueles que não tinham acesso a essa ferramenta, nós nos comunicávamos através dessas pessoas que estavam lá dentro do condomínio. Então, a solução do problema, na verdade, foi ter o início, mostrar que existia possibilidade quando você tem planejamento. Então, nós identificamos tudo que tinha de problema, nós fizemos uma reunião para identificar tudo isso, e daí nós priorizamos tudo aquilo que era necessário numa ordem. E nós temos feito isso ainda, cumprindo essas etapas, e eu acredito que nos próximos anos a gente vai ser muito bem-sucedido. Eu espero ainda que o Residencial Fênix, assim chamado agora, seja uma referência dentro desse tipo de condomínio, um condomínio popular. Os principais aprendizados desse processo, eu acredito que continua sendo você ter foco, você ter paciência e ter persistência em seguir objetivos, planejar adequadamente a atuação. Eu acho que não existe algo impossível. Existem coisas muito difíceis de serem feitas, e o condomínio era uma dessas coisas muito difíceis de serem feitas. Então, eu acho que o grande aprendizado é que se você faz um trabalho honesto, correto, dedicado, e as pessoas te seguem, as pessoas que querem a mudança, que querem o que é certo, elas te ajudam nesse processo. Você tem que ser essa pessoa que tem essa capacidade de reunir as pessoas de bem junto contigo para que você chegue no objetivo que você quer. O objetivo que todos nós queremos dentro do condomínio é ter um local tranquilo, bonito, organizado, onde você tenha uma vida digna, onde você possa entrar e sair com liberdade, onde você possa usufruir das áreas comuns com tranquilidade, que você tenha essas áreas comuns em bom estado para que você possa usar junto com a sua família, com seus filhos. Hoje a gente consegue perceber que mesmo aquelas pessoas no passado que eram contra, que queriam permanecer do jeito que estavam, perceberam que a melhor coisa que aconteceu foi essa gestão ter ocorrido e o condomínio ter melhorado. Por quê? Há uma valorização hoje imobiliária para todos que moram lá. Então, assim,
pessoas que, mesmo que não quiseram a melhoria, têm um imóvel valendo muito mais. Era um imóvel que, se oferecesse de graça, ninguém queria. Literalmente, ninguém queria. E hoje, algumas pessoas já estão colhendo os frutos dessa valorização e outras que, de repente, mesmo agora tendo um local melhor, depois de 10 anos você cansa, né, de viver um local com tanta dificuldade, vão ter a possibilidade de vender o imóvel por um valor justo e comprar uma casa, ou viver em outro apartamento, se for o caso. E eu fico muito grato por a gente estar atingindo, a gente não completou a jornada, essa jornada não acaba aqui, mas eu fico muito feliz de onde a gente saiu, de fevereiro de 2020 para agora, né, no mês 7 de 2021, a gente tem uma grande mudança que é visualmente clara para todos. Você entra no condomínio, primeiro, tem um portão, é um condomínio que nem portão tinha, né? Então, tem um portão, tem controles, tem tags de acesso para pedestres. Então, tudo isso as pessoas estão tendo a oportunidade de viver lá e felizes, né? Eu acho que ter felicidade, ter dignidade nas suas vidas é o mais importante. É a grande lição, esse é o grande objetivo. Eu acredito que essa experiência que a gente teve pode auxiliar outros síndicos, no sentido de que, primeiro, eu acredito seriamente que síndico profissional é algo que os condomínios devam considerar para a atuação dentro dos seus condomínios. Eu vi claramente na atuação desse condomínio que alguém de fora do condomínio tem uma possibilidade melhor de agir conforme a convenção e o regimento, agir conforme consciência, desde que você seja um profissional que entenda de administração. Você tem essa possibilidade de agir com maior clareza, maior objetividade, coisa que, quando um síndico está dentro de um condomínio, sofre uma pressão muito grande. Então, principalmente num condomínio como esse, onde que as pessoas realmente são bastante agressivas muitas vezes, então a ameaça é constante, é muito complicado. Então, a primeira coisa que eu indicaria é a contratação de um síndico que não esteja dentro do condomínio, de preferência que não esteja nem dentro da cidade, mas condomínios com dificuldade como essa que eu peguei, você tem que ter isso em mente. Você tem que ter controle financeiro rígido para que você tenha sucesso na atuação e, além da transparência com as pessoas, ter isso claro, né? Deixar claro para os condôminos tudo aquilo que vai ser feito e quando deve ser feito, e diz: olha, vamos seguir o cronograma que vai dar tudo certo no final. Essa é a mensagem para os síndicos. Eu me chamo Jefferson Schmidt, sou coronel da Polícia Militar de Santa Catarina e hoje eu comando a 7ª Região de Polícia Militar, que compreende 44 municípios, dentre eles a cidade de Blumenau, a qual eu também comandei por quase 5 anos o 10º Batalhão, responsável pelo policiamento de área na cidade. O condomínio Parque da Lagoa, ele fica situado na rua Botuverá, inserido no bairro Itopavazinha. E a referência que nós temos é o Norte Shopping Blumenau e a BR-470, que são muito próximas ao bairro Itopavazinha. Na questão policial, existiam vários problemas de ocorrências aqui no condomínio, sendo que os mais graves eram a drogadição, que é o uso da droga, e também o tráfico de drogas. Haja vista que havia inúmeras situações que possibilitavam que esses crimes aqui pudessem ocorrer. Por se tratar de um condomínio, obviamente, muitas pessoas se sentiam incomodadas, principalmente aquelas pessoas de bem que não se envolviam com esses tipos de crime. E com isso, toda uma comunidade aqui dentro era afetada com esta situação, principalmente na questão de ter várias vezes as polícias militar e civil estando aqui fazendo operações para tentar acabar com a criminalidade aqui dentro. Primeiramente, a gente fez um estudo da situação para saber por que isso vinha acontecendo aqui, quais eram os fatores que facilitavam esse tipo de criminalidade aqui dentro. Vimos que a falta de estruturação correta para um condomínio como esse alavancava a criminalidade. A estrutura que deveria ter aqui não tinha, e as que já tinham foram depredadas pelos criminosos, para facilitar mais ainda o trabalho
e a atitude deles aqui dentro. Tendo conhecimento disso, a Polícia Militar começou a fazer operações de sufoco e também de abordagens aqui na região, para evitar que o comércio pudesse proliferar, o comércio de drogas. Com isso, depois nós adentramos ao condomínio para auxiliar este condomínio a fazer as suas infraestruturas tão necessárias para a sua segurança, bem como outras que pudessem melhorar o ambiente para tirar aquele ambiente favorável à criminalidade. Com isso, nós auxiliamos na construção dos muros, tanto lateral como na frente, a colocação de um portão eletrônico, fizemos a lavação junto com a comunidade que apoiou e empresários dos blocos e depois as pinturas que estão já em fase final. Conseguimos recursos financeiros junto com a comunidade, junto com empresários e até mesmo com a própria administração do condomínio para fazer a lavação dos 3 blocos e as pinturas que está agora em fase final. Isso faz com que o ambiente se torne melhor e mais propício para que aquelas relações, aqueles comportamentos voltados ao bem se proliferem e se estabilizem aqui dentro. Também tivemos uma atenção com a área de lazer do condomínio. Revitalizamos a quadra de esporte através de uma empresa que nos ajudou colocando novas cargas de areia, arrumando as traves, as redes. Vai ser feita a pintura agora também da parte do entorno da quadra. O playground, onde as crianças se divertem e fazem o seu desenvolvimento emocional infantil, também foi revitalizado com essa empresa. Quanto à iluminação, também fizemos algumas alterações de suma importância. Antigamente eram 3 luminárias de 150 watts com vapor de sódio, aquela cor amarelada. E agora são 7 luminárias de vapor metálico de 250 watts e que à noite torna muito mais claro o ambiente e isso inibe a ação criminosa. Uma das ações mais importantes que nós realizamos aqui no condomínio da Botuverá foi colocar uma câmera de vídeo monitoramento na rede Bem TV ligada 24 horas, 7 dias por semana à central da Polícia Militar. Então tudo o que acontece no interior do condomínio está sendo monitorado pela Polícia Militar aqui de Blumenau, podendo então agir se caso houver a necessidade antes mesmo de um acionamento através do 190. A Operação Fênix foi elaborada em 3 fases. A primeira já concluída, que foi a operação onde as nossas guarnições faziam ações de saturação para sufocar o comércio de drogas tanto no condomínio quanto na região, reduzindo praticamente a possibilidade daqueles que estavam fazendo o tráfico de drogas aqui alavancarem cada vez mais o seu domínio. A segunda fase foi a Polícia Militar adentrar no condomínio e auxiliar essa comunidade a se reestruturar, fazendo que as possibilidades de melhora do ambiente, melhora das relações internas dentro do próprio condomínio pudesse propiciar um ambiente cada vez mais harmonioso para essas famílias. A terceira fase, que vai concluir a situação, é realmente nós entregarmos novamente o condomínio para essas pessoas que aqui estão, para que elas possam gerir dentro das suas possibilidades, junto à administração do condomínio, a vida do condomínio doravante. Haja vista que o condomínio agora está liberado da situação da traficância e do uso de drogas, para que elas possam, de uma forma muito sadia, retomarem as suas vidas com qualidade de vida aqui dentro do condomínio. A segunda fase deu-se em abril e hoje completamos praticamente 3 meses que nós estamos aqui dentro fazendo esse trabalho de polícia junto ao público interno aqui do condomínio. Nós reduzimos a 0 o número de drogadição e o número também de tráfico de drogas no interior do condomínio. E nas adjacências chegamos a 60% na rua Botuverá e quase 40% no entorno, no bairro da Itopavazinha, em relação ao tráfico de drogas, com ações pontuais como essa que nós estamos fazendo. No aspecto pessoal, que a gente nota, é uma aproximação maior da Polícia Militar com os moradores aqui do condomínio. Há uma receptividade muito melhor do que havia anteriormente e a própria qualidade de vida dessas pessoas melhoraram, porque hoje, por exemplo, as crianças podem descer dos seus apartamentos e brincar no playground e fazer uma atividade física no campinho, na quadra que tem ali de areia, porque não existe mais aquele convívio com aquelas pessoas que traficavam, que faziam uso de drogas aqui ao ar livre, nesse shopping center que aqui existia para a drogadição e o tráfico de drogas.
Há cerca de 5 anos atrás, quando eu vim comandar o 10º Batalhão, nós fizemos um levantamento da cidade dos grandes problemas que tinham, principalmente com o tráfico de drogas, que desencadeavam outras criminalidades na cidade, tipo o furto, tipo o roubo e também algumas agressões, algumas violências pessoais que existiam na cidade. Levantamos que os focos estavam muito pontuais e uma das situações que a gente viu foi a falta do controle do uso e da ocupação do solo, e bem como da falta de fiscalização da função social da propriedade. E isso acontece e é muito bem visto nesses condomínios de habitação de interesse social, onde foi feita uma ação para resolver um determinado problema que havia à época de habitação para as pessoas que estavam em situações precárias, mas não houve a atenção, não foi dado a atenção quanto o que poderia se deslanchar para frente em razão da falta de controle desse uso do solo e da sua ocupação, bem como também da fiscalização da função social da propriedade. E aí aconteceu o quê? Desencadeou todos esses pontos cruciais na cidade que proliferaram e propiciaram que a criminalidade pudesse, primeiramente, se estabelecer e com isso também produzir índices criminais maiores que tínhamos à época. A Polícia Militar, quando faz um planejamento de uma operação, ela sempre coloca os pontos positivos e os pontos negativos. Ela leva em consideração tudo aquilo que pode acontecer de bom, como aquilo que pode acontecer negativo de uma ação que deva inicialmente ser preventiva, mas que porventura, devido à situação, ela pode se elevar para um nível mais repressivo. Todavia, aqui na Operação Fênix, uma das coisas que a gente levou em consideração era como nós seríamos recebidos na própria comunidade interna do condomínio. E a gente resolveu atuar de uma forma muito tranquila. Nós não entramos aqui tentando prender alguém, tentando achincalhar as pessoas, ou menosprezar as pessoas que aqui estavam. Nós entramos de uma forma muito cordeira, muito educada, conversamos com todos os dias, as guarnições que aqui estavam sempre atentas, sempre atenciosas a desejo da comunidade interna do condomínio. E isso foi um ponto positivo porque isso facilitou em muito que nós pudéssemos estarmos aqui já há 3 meses atuando dentro do condomínio na maior tranquilidade e paz possível. Não houve embate entre polícia militar e criminosos. Simplesmente a nossa tomada de posição aqui dentro, da forma como nós a tomamos, é que foi preponderante para o sucesso da operação. Eu acredito que o projeto que nós fizemos aqui, a Operação Fênix, que foi feita aqui no condomínio Parque da Lagoa, é algo inédito a nível de Santa Catarina, com certeza. E podendo ser, quiçá, até de Brasil, podendo com ele ser um case de sucesso para ser levado para outros lugares. Todavia, o que foi feito aqui foi unicamente exclusiva com a Polícia Militar e a administração do condomínio. Outros lugares é possível também ser feito, mas seria muito interessante que outros personagens sociais, personagens que têm o poder, principalmente da fiscalização do uso e ocupação do solo, da fiscalização da função da propriedade, também estejam imbuídos em auxiliar essas comunidades a resolver o grande problema que nós temos hoje da drogadição e do tráfico de drogas. Colocando, sim, infraestruturas que protejam esses condomínios para que evite que esses condomínios sejam tomados por pessoas de má índole e que desejam sempre usar da criminalidade para obter os seus êxitos, achincalhando, ameaçando e tornando reféns as pessoas de bem que moram e precisam desses ambientes para viverem as suas vidas com as suas famílias. A mensagem que eu deixo para os síndicos e administradores de condomínio é que tenham boa vontade, queiram resolver os problemas da sua comunidade através de ações que sejam realmente eficientes e eficazes. No caso da Polícia Militar, ela sempre estará à disposição para auxiliar, para ajudar e, quiçá, até mesmo interferir nas situações de segurança que estão aliadas ao condomínio. A Polícia Militar se coloca à disposição para que a gente possa orientar e auxiliar na condução de projetos que visem a melhorar a qualidade de vida das pessoas nos condomínios de interesse sociais. Por quê? Porque nós entendemos que essas pessoas merecem essa atenção e com isso nós possamos evitar que a criminalidade se instale nesses locais e possa cada vez mais se fortalecer em ambientes, trazendo danos para a nossa sociedade.